Criar um algoritmo que vai solicitar 3 valores, que serão os lados de um triângulo, e depois, através de uma função, a função vai dizer se ele forma um triângulo retângulo ou não. Importante que essa função recebe um vetor. Como ela vai receber um vetor que contém esses lados, eu já vou fazer a leitura dos valores para um vetor. Tá? Então, eu vou estar criando aqui direto um vetor. Ele vai ter 3 posições, porque são os 3 lados de um triângulo. E eu até posso fazer assim, vetor na posição 0 recebe um input e faço o mesmo para as outras duas posições. Né? Então teria preenchido o vetor com esses valores digitados pelo usuário. Tá aí os valores. Também poderia fazer um for num range de 3 para pegar os valores 0, 1 e 2. E daí, ao invés de colocar o número 0 aqui, eu colocaria a variável i, que faça o controle. O resultado é exatamente o mesmo. Leu 3 valores aí. Leu os 3 valores para o meu vetor. Vou deixar essa daqui que ocupa uma linha a menos. Em seguida, então, eu vou passar esse meu vetor para uma função. Chamar com esse nome aqui um pouco estranho, que recebe o vetor, que eu vou chamar de v aqui dentro dessa função. A questão até fala, considere que não importa a ordem que serão fornecidos os valores. Então eu posso ter primeiro a hipotenusa, depois os catetos, ou primeiro o cateto, depois os catetos, depois a hipotenusa, ou um cateto, a hipotenusa e outro cateto, e assim por diante. A hipotenusa vai ser sempre o maior valor de todos. Então eu vou me basear nisso para poder identificar qual que é o valor da hipotenusa. Então eu vou testar. Se o vetor na posição 0 tem valor maior do que o vetor na posição... Eu até posso fazer o seguinte, fazer um pouquinho diferente. Vou criar uma variável hipotenusa aqui, que recebe o vetor na posição 0. Estou considerando que hipotenusa já é o vetor na posição 0. Agora, se o vetor na posição 1 é maior do que a hipotenusa, pior que a solução está ficando complicada demais. Deixa eu pensar numa outra forma. Veja que sempre existem várias formas para poder resolver o problema. Mas vou fazer esse que eu tinha pensado inicialmente. Se o vetor na posição 0 for maior que o vetor na posição 1 e o vetor na posição 0 for maior do que o vetor na posição 2, significa que o vetor na posição 0 é que tem o maior valor. Então eu digo que a hipotenusa é o vetor na posição 0 e que o primeiro cateto, aí tanto faz, mas vou colocar aqui que é o vetor na posição 1 e que o outro cateto é o vetor na posição 2. Está aqui uma possibilidade para resolução. Caso contrário, então eu vou utilizar aqui um if, eu vou verificar se o vetor na posição 2, 1, pegar segundo valor do vetor, se ele for maior que o vetor na posição 0 e o vetor na posição 1 for maior do que o vetor na posição 2, significa que o vetor na posição 1 é que tem o maior valor. Então eu digo que a hipotenusa é o vetor na posição 1, o cateto 1 é o vetor na posição 0 e o cateto 2 é o vetor na posição 2. Se nem a primeira posição do vetor é o maior, nem a segunda, sobrou para o terceiro ser. Então vou fazer aqui um else direto, onde eu digo que é o vetor na posição 2 que tem o maior, o
cateto 1 é o vetor na posição 0 e o cateto 2 é o vetor na posição 1. Para verificar se até aqui está tudo certo, hipotenusa, cateto 1, cateto 2, e vou fazer um teste para ver se está funcionando. Para poder fazer o teste, veja, essa função não é executada se não for chamado aqui no meu programa principal. Então aqui eu vou chamar essa função passando o meu vetor para que ele faça as verificações. Aqui tem uma questão, eu utilizei vet aqui o tempo todo, mas dentro da função deveria se chamar apenas v. Mas eu vou trocar então, dentro da função também vou chamar de vet o meu vetor. Diz que o meu, primeiro ele mostra a hipotenusa, depois o cateto 1 e o cateto 2. Então mostrou aí que o meu maior é a hipotenusa, está aí, está certo. Vou testar de novo. Novamente, colocou o maior ali, a hipotenusa está com o maior. Fazer um outro teste. O maior de todos. Ok. E se eu colocar... Também deu certo. E se eu colocar todos eles iguais, também deu certo. Tá? Então agora eu tenho que assim descobrir qual que é a hipotenusa dos três valores. Para poder verificar se é um triângulo retângulo, eu vou fazer uso aqui do teorema de Pitágoras, como o enunciado já estava aí trazendo. Então, apagar essa primeira parte para diminuir o enunciado. Criar uma função, já está aqui criada, que recebe o vetor, recebeu, e retorna se os lados formam um triângulo retângulo utilizando o teorema de Pitágoras. Para poder fazer isso, aqui dentro da função ainda, eu vou fazer o seguinte: se o valor da hipotenusa for igual, vou precisar utilizar a função math. Então já vou dar aqui um import no math. Da math eu vou utilizar o sqrt, Então eu vou verificar se a raiz quadrada, se a hipotenusa for igual à raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, então eu vou fazer aqui cateto 1 elevado ao quadrado mais cateto 2 elevado ao quadrado, então significa que é triângulo retângulo. A questão pedia para retornar se é triângulo retângulo, então eu vou dar aqui um return 1, sinalizando verdadeiro. Até posso fazer aqui true, mas eu vou retornar 1 aqui. Caso contrário, não é. Vou retornar 0. Tá? Então, se obedecer essa condição aqui, que é baseada no teorema de Pitágoras, então a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Tá? Então, se a hipotenusa for igual a isso, eu vou retornar 1. Caso contrário, não é triângulo retângulo, vou retornar 0. Aqui no meu programa principal, eu tenho que testar. Se a minha função retornou 1, eu vou escrever retângulo ou não é um triângulo retângulo ou não é um triângulo retângulo. Diz que não é um triângulo retângulo. É um triângulo retângulo. E eu teria que fazer alguns testes a mais para verificar se realmente está certo. Mas veja, como a função, o enunciado pedia um retorno para a função,
que a função deveria retornar se é um triângulo retângulo ou não, eu tinha que utilizar, não adiantava dar um print aqui dentro da própria função, né, a função tinha que retornar para eu poder testar aí em alguma outra parte do meu programa, que no caso aqui foi no meu algoritmo principal. Tem outras formas de resolver esse problema, né, mas essa que eu gostaria de estar trazendo aí.